Acompanhe comigo a leitura então. 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deus, que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração nesse tempo, e que o Senhor nos use, nos quebrante, e que possamos entender a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, quem é Jesus para você? Será que nós temos a noção de quem Ele é e de quem nós somos? Será que nós temos a noção de tudo o que Ele oferece para aqueles que creem no Seu nome? Será que nós temos tido mais comunhão com Ele ou com outras coisas? O que nós temos tido mais comunhão? Com quem nós temos tido mais comunhão? Será que é com aqueles que já se tornaram filhos? Ou será que é com aqueles que rejeitam o Filho? Será que é aqueles que rejeitam o Pai do céu e vivem com o pai desse mundo, Satanás? Com quem tem sido o nosso maior tempo de comunhão? Será que é com o Filho que salva, ou será que é com o pecado e o seu coração que te condena? Em quem eu e você nós temos tido alegria, buscado alegria? Então, um pouquinho do contexto aqui de 1 João, a primeira carta, né? A gente fala a primeira epístola de João, a epístola é carta. A primeira carta de João, assim como as demais, um dos temas aqui que mais ressaltam é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter para com Ele e o amor que nós devemos ter um para com os outros. Então, as epístolas de João vai trabalhar muito nesse sentido. O autor aqui, né, João, ele também orienta os seus leitores contra uma falsa doutrina que estava existindo ali, uma heresia, e dentre várias coisas que essa heresia pregava, eles falavam que Jesus não se tornou de fato humano, mas que ele somente tinha uma aparência de homem, mas não se tornou de fato humano. Essa é uma dentre as várias heresias que eles pregavam, e conforme a gente for expondo a epístola de João, eu vou trazendo mais informações para vocês dessas heresias, tá bom? Então, ele só tinha aparência, ele não se tornou de fato humano. E essa falsa doutrina, João diz que ela vem do espírito do inimigo, o espírito do erro. Então, um pouquinho do contexto aqui da carta, da epístola, foi escrita entre 85 e 90 anos depois de Cristo, e apesar de não ter o nome João de fato ali, escrito na carta para você saber o autor realmente, mas devido à forma como foi escrita, devido à linguagem e devido a várias correspondências de versículos que nós temos aqui em 1 João, com o Evangelho de João e alguns até com o Apocalipse, que também foi escrito por João, atribuiu-se esse livro para João, porque tem tudo ali a ver com os escritos dele. E a gente vai ver algumas similaridades, tá bom? Provavelmente ele escreveu esse livro em Éfeso, um pouco antes de ser preso na ilha de Patmos, onde ele escreve Apocalipse, certo? Então, se nós resumirmos aqui o nosso estudo, o nosso tempo, em uma frase, como eu sempre trago para vocês, seria: o Verbo, ele se revelou, a vida se encarnou, o acesso a Deus restaurou e a alegria plena nos deixou. Então vamos para o texto, certo? Então, dentro de 1 João 1 a 4, que nós acabamos de ler, 4 versículos, fala, nossa, hoje vai ser 4 versículos, sabe? Gente, vou acabar o primeiro aqui, a gente já vai falar, chega, vamos embora, deixa para a próxima. Porque tem muita coisa boa.
muito conteúdo bom que a gente pode aprender e crescer. Nós vamos encontrar 4 motivos para crer em Jesus. 4 motivos para crer em Jesus. E para você aí que se diz um crentão, um crente aí fervoroso, para você que já foi salvo, para você que já creu em Cristo, você também vai encontrar 4 motivos para viver para Jesus. 4 motivos para servi-lo, 4 motivos para viver para Ele. Para abandonar o pecado que você pratica, abandonarmos o Adão pecador e se revestirmos e abraçarmos o Cristo Salvador. Então vamos lá. Primeiro motivo nós encontramos no versículo 1. O texto começa dizendo: o que era desde o princípio, aquele que existia desde o princípio, desde a criação do mundo, desde a origem, a causa. E o texto continua dizendo: o que ouvimos. Então significa aqui prestar atenção, considerar, entender. O que vimos com os nossos olhos. Aqui, vimos com os nossos olhos, vai ver com os olhos, não tem como ver com outra. Parece um pouquinho redundante, mas lembra da heresia que nós começamos a falar ali, inicialmente, o que estava acontecendo? Então aqui João, que está combatendo essa heresia, ele diz: nós, aqui os apóstolos, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós percebemos, nós conhecemos, nós experimentamos. E no final do versículo ele vai dizer o que eles viram, o que eles experimentaram, o que eles conheceram. E aí ele continua dizendo: o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos, o que observamos, o que nós vimos atentamente, o que nós admiramos. E aí termina, quase embaixo aí, e nossas mãos apalparam. Ou seja, nossas próprias mãos tocaram, nossas próprias mãos sentiram. E aqui é a mesma palavra utilizada para Lucas 24:39, que diz: olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Aqui é a famosa trecho de Tomé, que não estava acreditando, e falou: coloca a mão aqui, apalpa, para você perceber. A mesma palavra que João usa aqui. E as nossas mãos apalparam. Nós vimos, contemplamos e nossas mãos apalparam. E o que foi? Ele continua: nossas mãos apalparam a respeito, ou seja, junto, em torno do verbo da vida. O verbo, a palavra, a voz viva, a sabedoria, a razão divina que criou e que coordena o universo. Foi isso que nós vimos. A vida, o verbo da vida, a palavra da vida, o Cristo. Queridos, abram aí, por favor, deixa o dedinho em 1 João. Vamos lá para João, o Evangelho, também no capítulo 1, também no versículo 1 até o versículo 3. Abram aí comigo rapidamente. João, capítulo 1, verso de 1 a 3. E deixa o dedinho aí em 1 João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi existiria. Viram aí a similaridade do início do Evangelho com a primeira carta de João? Ele traz aqui Jesus, ele abre a carta, ele inaugura aqui a carta com os primeiros versículos, dizendo, realçando que Cristo é o Verbo. Ele é o verbo da vida, ele é eterno, ele é a palavra encarnada, mas que já existia. É o verbo que estava com Deus, é o verbo que era Deus e que por meio dele Deus criou todas as coisas. Então João já inicia a carta dele aqui mostrando e combatendo essa heresia de que esse Jesus, ele é Deus. E esse mesmo Jesus que era Deus, que é Deus, que era o verbo, que é o verbo, nós o vimos, nós ouvimos e nós tocamos. Esse verbo estava com Deus e
se encarnou em Cristo Jesus. Ele estava com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas, como vimos em João. Então João já inicia a carta dando no peito dessa falsa doutrina, no combate a essa falsa doutrina, expondo a divindade de Jesus e ao mesmo tempo mostrando que não só ele, mas todos os discípulos são testemunhas oculares, olhos, são testemunhas audíveis, ouvidos, e são testemunhas perceptivas, com as mãos. Todos esses são testemunhas de Jesus. João aqui então afirma que Jesus é Deus e que ele o tocou no Deus homem. Então o primeiro motivo que nós temos para crer em Jesus é que ele é o verbo da vida. Logicamente, nós hoje cremos pela fé. Não temos como afirmar, assim como os apóstolos, que nós vimos, ouvimos e tocamos a Jesus fisicamente, temporalmente, na época que Jesus viveu. Só se você viveu e está aqui para contar a história, senão ninguém conseguiu participar disso não. Mas nós podemos ter várias formas que no sentido espiritual e até no sentido físico da palavra, nós podemos trabalhar esses sentidos. Visão, audição e tato. Nós podemos trabalhar esses sentidos, mesmo não estando naquela época, nós podemos utilizá-los para Jesus, como por exemplo, será que os irmãos e os descrentes, eles estão vendo mais as obras de Jesus em nossas vidas ou mais as obras de Satanás e do pecado? Seus olhos, os meus olhos, têm sido usados para ver aquilo que talvez não deveria ver? Pornografia, aquela olhada mais demorada para alguém com uma roupa mais provocante, ou melhor falando, na nossa realidade hoje, sem roupa praticamente, Estamos alimentando a nossa alma pelos olhos com o quê? Com os olhos temos buscado formas para alimentar os desejos imorais. O que tem entrado pelos seus olhos? Com o que você tem alimentado a sua alma através da sua visão? E agora os seus ouvidos, o que tem passado por eles? O que tem entrado neles? Será que é só fofoca? Só desgraça? Só maledicência? Talvez conselhos e orientações daqueles que não temem a Deus? Será que nós ouvimos mais a nossa própria voz, a voz do nosso coração, a voz dos nossos desejos, a voz do diabo, em vez de ouvir mais a voz de Deus? Que palavras que você ouve que fazem você basear a sua vida? O engano do horóscopo? O canal de fofoca? Daquele pastor que só prega prosperidade e nada de arrependimento? Talvez de professores ou pessoas ditas conhecedores, filosóficas, sábias, eloquentes, que só denigrem a imagem de Deus. Talvez daquele cara que está muito bem de vida e quando você vai lá e conversa com ele, ele fala que isso só é possível enganando e passando os outros para trás, passando a perna nas pessoas. O que você tem alimentado através dos seus ouvidos? E as suas mãos, hein, meu irmão? Será que nós temos sido mãos de Jesus em trazer acolhimento, em trazer conforto, apoio, carinho, seja para os nossos irmãos na igreja, ou seja para o mundo lá fora? Ou será que são mãos usadas para a imoralidade, para o mal, para oprimir, para o pecado? Use os seus olhos para contemplar a grandeza de Deus. Aproveite que seus olhos foram abertos pelo Senhor e ajude outras pessoas para que os olhos delas sejam abertos também. Uma orientação aqui, uma aplicação também para os namorados, os casados ou aqueles que querem namorar, aqueles que querem casar. A prostituição, ela não acontece somente na junção de dois corpos fora de uma aliança conjugal. Os nossos olhos também podem ser usados para a prostituição. Olhar arranca pedaços, sim. Talvez não da outra pessoa, mas com certeza do seu relacionamento com Deus. Mateus 6:22 diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, acaso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.
E agora, use os seus ouvidos para ouvir a direção e a voz de Deus através da ministração da palavra, através dos irmãos, através de crentes mais velhos, mais maduros para poder te orientar, através da sua liderança. Use seus ouvidos para aumentar a sua fé. Romanos 10:17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Use seus ouvidos para isso. E também agora, olhos, ouvidos e mãos. Use as suas mãos para servir a Jesus, para servir o seu irmão, para ajudar, para gerar comunhão. Use elas para ganhar o pão de cada dia de forma honrada, de forma justa, de forma digna, não usando elas para prejudicar o próximo, para poder gerar ganhos e lucros desonestos. Mais uma vez aqui, jovens, namorados, aqueles que querem namorar, que querem casar, os casais estão um pouquinho fora aqui. Infelizmente, na nossa visão deturpada e errônea de um namoro cristão, infelizmente é pregado e acredita-se muito que, enquanto não rolar o ato consumado, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não há nada de errado. Não há nada de errado com o nosso namoro. No entanto, o passeio das suas mãos pelo corpo de outra pessoa que você não comprou em matrimônio já representa uma sexualidade prostituída. O Senhor trata aqueles toques, sabe? Aqueles toques ali que você acha que não vai dar nada, que está de boa, só um toquinho de leve, só para sentir talvez um outro ali de uma maneira um pouquinho mais gostosa, mais confortável, mais prazerosa. O Senhor trata toques de um namorado, de uma namorada como atos de prostituição. E nós devemos lutar não somente pela pureza antes do casamento, mas devemos lutar em todos os momentos, até dentro do namoro, até dentro do processo para o casamento. Não é só o ato, é todo o processo. Nós deveríamos lutar, nós deveríamos se empenhar pela pureza, assim como nós nos empenhamos pela pureza para chegar no matrimônio. Para todos nós aqui, pensando na ideia das mãos, 1 Timóteo 2:8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio e nem discórdia. Irmãos, creiam em Jesus, Ele é o verbo da vida. E esse evangelho apresentado aqui, ele não era nenhuma invocação ou algo recentemente ali inventada, mas ele era desde o princípio, que é o que João começa a falar. Desde o princípio, sempre existiu. Não é uma figura mitológica, como formas e mistérios aí dos gregos, que gostam muito dessa parte de mitologia, mas de uma pessoa genuína, de uma pessoa histórica, que foi ouvida, que foi vista e que foi tocada. A mensagem do Evangelho não é uma teoria ou conto de fadas, mas é o registro da vida, da presença entre nós homens do Deus vivo. De forma tangível, de forma acessível na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. O Verbo se revelou, a vida se encarnou, o acesso a Deus restaurou e a alegria plena nos deixou. Então nós vimos o primeiro motivo para crer em Jesus, que devemos crer em Jesus é porque Ele é o Verbo da vida, Ele é a palavra da vida. O segundo motivo nós encontramos no versículo 2, tá fácil hoje, hein? Ele é a vida eterna. O texto começa dizendo: pois a vida foi manifestada, a vida se tornou visível, se tornou conhecida, se tornou perceptível. E aí ele diz: nós a vimos, e a gente já conversou, o que significa ali no versículo 1, certo? Então eu vou para frente. Nós a vimos e damos testemunho dela. A palavra aqui significa de alguém que afirma ter visto, que afirma ter ouvido e que afirma ter experimentado algo. Nós damos testemunho dela. E o texto continua dizendo: e vos anunciamos. Nós trazemos essas novidades, nós trazemos essas notícias e proclamamos para que ela se torne abertamente conhecida por todos. E quais são essas novidades? Quais são essas notícias? Quais são essas boas novas? O texto vai dizer: nós anunciamos o quê? A vida. Então a ideia de que
a absoluta plenitude de vida, tanto em essência como fisicamente. É aquilo que pertence a Deus e, por meio dele, a Cristo, em que a vida assumiu a natureza humana. Nós anunciamos a vida eterna, ou seja, sem começo nem fim. O que sempre tem sido e sempre será, nunca termina. Vocês já pararam para pensar a diferença de prisão perpétua e a palavra eterna? Prisão perpétua, ela tem um fim, quando o caboclo morre, certo? A eterna, não existe prisão eterna, né? Porque existe espiritual, mas prisão física é perpétua, não é eterna, porque uma hora vai acabar, quando o cara morrer, se for perpétua. Agora a vida eterna não acaba, não tem meio, não tem fim, não tem começo, ela é eterna. E essa vida eterna nos foi revelada, nos foi agraciada. E não somente isso, mas a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. A excelência que não foi criada, que é desde o princípio, desde a eternidade, igual com o Pai e estava com o Pai. Ele foi manifestado e se tornou conhecido e claramente identificado com a natureza humana para a salvação dos pecadores, com o que temos preenchido a nossa vida, nosso coração. Como temos preenchido o nosso coração? Será que é com aquele que é a vida? Ou será que mesmo conhecendo a vida, nós preenchemos de morte, vivemos uma vida de morte? Esta pessoa divina, a vida eterna, ela manifestou-se em natureza humana para ser o autor e o doador da vida. Não somente uma vida normal, mas uma vida eterna. A humanidade, por meio da redenção, por seu sangue e pelo poder regenerador do Espírito. Então, meus irmãos, desfrute, aproveite, viva a vida. Não como na música, viva lá a vida, não como é falado por aí, viva a vida, deixa a vida me levar e depois a gente pensa. Não, viva a vida sim, mas a vida que nos foi revelada e encontre sentido nessa vida por meio da vida dele. Encontre sentido na sua vida por meio da vida dele. Em João 1:2, que nós já lemos, o Evangelho diz: ele estava no princípio com Deus. A vida que Cristo manifestou foi a vida eterna, porque Cristo estava com o Pai desde o princípio. Ele estava com o Pai, Ele está com o Pai e Ele sempre estará com o Pai, eternamente. Nele, a nossa vida não se resume aqui nesse mundo, nele nós temos algo muito maior e muito melhor nos aguardando. Nele nós temos a esperança de que ao crer em seu nome, nós seremos parte do seu reino. Ele que estava com o Pai e a nós foi revelado, faz com que nós também possamos estar junto com Ele, junto com o Pai, eternamente. Olha que bênção. E não somente isso, mas estarmos com Ele, com o Pai eternamente, em um relacionamento onde o Pai e o Filho serão revelados a nós de forma plena. Pois, se cremos em seu nome, se cremos na sua revelação para a humanidade, nós teremos o Filho e o Pai revelado a nós no último dia. Da mesma forma que Cristo se revelou para nós, um dia o Pai e o Filho será revelado de forma plena a nós também. Que nós possamos dar um testemunho honroso com nossas vidas, devido à honra que teremos em passar a eternidade com aquele que existe desde o princípio. Que nós vivamos uma vida de honra, uma vida de testemunho, porque nós estaremos eternamente com aquele que existe desde o princípio. Que nós possamos proclamar, que nós possamos anunciar aquele que é a vida eterna, aquele que leva o homem e a mulher que estavam destinados a ter uma vida eterna, a ter uma comunhão eterna no inferno, mas agora através da sua revelação, da sua vida eterna, através do verbo da vida, nós podemos ter uma comunhão eterna com o Pai nos céus.
e não mais aonde merecíamos, que era o inferno. Ele nos destina para ter eterna comunhão com Ele. É Ele quem faz, é Ele quem salva e é Ele quem traz a eternidade. Para ter eterna comunhão com Deus através do arrependimento dos seus pecados e da fé. Nós não precisamos esperar chegar no céu para vivermos e poder aproveitar a eternidade, não precisa esperar chegar lá para isso. Nós podemos viver aqui nesse mundo, vivendo uma vida de obediência, vivendo uma vida para aquele que estava junto ao Pai, para aquele que se revelou e para aquele que fará com que nós um dia estejamos ao seu lado. Creia nele, pois ele é a fonte de vida eterna. Viva para ele, para a sua vida ser preenchida pelo Senhor da eternidade e não por aquilo que passa num piscar de olhos. O Verbo se revelou, a vida se encarnou, o acesso a Deus restaurou e a alegria plena nos deixou. Então, o primeiro motivo para crer em Jesus é que Ele é o Verbo da vida. Segundo motivo, Ele é a vida eterna. E agora temos o terceiro motivo, que Ele é o acesso a Deus. O caminho, a verdade, a vida. Somente Ele é o acesso a Deus. E nós encontramos o terceiro motivo no verso 3. Vamos lá, verso 3. Começa dizendo assim: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Todos esses termos aqui nós já estudamos nos versos anteriores, então já conversamos. Vamos para frente. Para que realmente tenhais comunhão conosco, tenhais associação, fraternidade, intimidade conosco. E o texto continua dizendo, e a nossa comunhão, a nossa relação, a nossa participação é com o Pai das estrelas, dos luminares celestes, de toda a criação, de todos os seres inteligentes e racionais, sejam anjos, sejam homens, o Pai Criador, porque Ele é o Criador, guardião e protetor de todas as coisas. E não somente com o Pai, mas também, como termina o versículo, e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão entre os cristãos, ela é apoiada, ela é baseada em sua união com o Pai e com o Filho, e a encarnação de Jesus é a base dessa comunhão. Assim como Cristo tinha duas naturezas, a divina e humana, a comunhão também. Nós podemos ter comunhão com Deus, divina, e a comunhão humana, que é entre nós. Comunhão entre os cristãos é a união com o Pai, seu Filho, e agora, como diz João, para conosco, agora com os irmãos. Qual é o valor que nós temos dado para a comunhão com os irmãos? Para os momentos que a gente pode estar junto, com o que ou com quem nós temos tido comunhão, nós temos nos associado, nós temos tido intimidade. Será que é com Deus e o seu Filho Jesus e com aqueles que têm a comunhão com eles? Porque quando eu tenho comunhão com esses dois, automaticamente eu deveria ter comunhão com meus irmãos, que é o que o texto está falando. Ou será que nós não percebemos a grande obra de Jesus na cruz, que nos faz ter livre acesso ao Deus Pai? A comunhão dos crentes com o Pai e o Filho, ela começa e ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Ela é desenvolvida na comunhão com a comunidade dos salvos. Quando o texto fala aqui sobre, para que vocês tenham comunhão conosco, não significa somente só sobre ter um vínculo com as pessoas, mas João aqui, ele nos chama a participar com ele da relação com o Pai, da relação com o Filho, e que hoje também esse chamado continua, para que nós também tenhamos comunhão com eles e ter comunhão com os irmãos, para que se possa ter o Pai, para que se possa ter o Filho. Crer e confiar no testemunho dos apóstolos e do Evangelho que chegou a nós através de alguém, envolve anunciar, envolve proclamar, envolve ter comunhão. Não existe uma coisa sem outra. Somente crer sem comunhão não é suficiente. Ter comunhão sem crer também não é suficiente. Ter comunhão com Deus
mas sem crer em Jesus, também não é suficiente. E não ter comunhão com os irmãos, mas crer em Jesus somente, também não. O texto é bem claro que essas três coisas andam lado a lado. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com os irmãos. Não existe coisas separadas. Se tem um e não tem outro, alguma coisa está errada. A comunhão cristã é uma participação da vida comum com Cristo, em Cristo, mediante o Espírito Santo, e é utilizando o dom de Deus na vida do corpo. É uma sociedade com o Pai, com o seu Filho e com os irmãos. Nossa comunhão com os irmãos, ela reflete a nossa comunhão com o Pai. O Pai da criação, mas que também é o Pai dos cristãos, que através de Cristo têm sido exaltados a uma relação íntima e especialmente familiar com Deus. E que não mais agora nós o tememos o Pai como um juiz rigoroso que vai condenar, mas agora nós o respeitamos como alguém que foi reconciliado e amado por Ele mesmo. Por ser o nosso Pai, nós não precisamos temê-lo, mas sim respeito pelo aquilo que Ele fez e porque fomos reconciliados com Ele. Além de ser o Pai da criação, ser o Pai daqueles que creem, Ele também é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele a quem Deus enviou e nos uniu, nos restaurou através de si mesmo. Os laços mais estreitos de amor e intimidade com Deus, Jesus Cristo faz com que nós possamos ter. Deus designa Jesus para explicar e agora para propagar entre os homens o plano da salvação. E agora eles fazem o quê? Compartilham, proclamam, anunciam, porque agora eles foram envoltos, eles foram abraçados por esse amor, por essa comunhão, por essa salvação oferecida em Jesus. E agora eles compartilham sobre aquilo que eles viram. Pela obra de Cristo Jesus, nós podemos ter comunhão com esse Pai. Pela obra de Jesus, nós podemos ter comunhão com esse Filho. E essa vida é refletida, vivida, demonstrada, experimentada e real através da comunhão com os irmãos. Se você quer refletir o Pai, se você quer ter comunhão com o Pai, se você quer refletir o Filho, você quer ter comunhão com o Filho, tem que ter comunhão com seus irmãos. É através disso que você reflete a comunhão com o Pai e com o Filho. Quer viver como uma igreja saudável? Uma igreja verdadeira? Tenha comunhão com seus irmãos. E sejam irmãos que ajudem uns aos outros, que discipula, que exorta, que ensina, que direciona uns aos outros na busca dessa comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus. O Verbo se revelou, a vida se encarnou, o acesso a Deus restaurou e a alegria plena nos deixou. Primeiro motivo, então, Ele é o Verbo da vida. Segundo motivo, Ele é a vida eterna. Terceiro motivo, Ele é o acesso a Deus. E o quarto e último motivo, Ele é a alegria plena, que está no verso 4. Último versículo, vamos lá. Essas coisas vos escrevemos, ou seja, nós expressamos, nós escrevemos aquilo que não pode ser esquecido, nós a registramos, para que a nossa alegria seja completa. Que a nossa satisfação, para que o nosso prazer, para que a causa da nossa alegria seja completa, seja preenchida, seja abundante. Para isso que nós escrevemos. Quais são os meios que você tem buscado para completar a sua vida? Talvez para completar algo em você que você mesmo nem sabe o que é, mas busca desesperadamente essa satisfação, busca esse preenchimento e nunca consegue encontrar. Nada é suficiente. Quais as formas que você tem usado para preencher o espaço no seu coração que é do tamanho de Jesus e que seria satisfeito, que seria preenchido somente com alegria e a vida que provém dele? Será que tem sido com bebidas,
com alcoolismo, com vícios, pornografia, mulheres, seja de forma virtual, seja de forma física? Será que com uma pressão e ao mesmo tempo depressão em cima do seu marido, em cima da sua esposa, porque você quer ser completo, você quer ser feliz todos os dias, e aí você deposita uma esperança em alguém que é pecador para satisfazer os desejos do seu coração, que também é pecador? Como tem sido a sua busca por preenchimento? Você tem depositado a sua esperança em jogos, em dinheiro fácil, rápido, na sua conta do banco, bens materiais, colocado a sua esperança nesses recursos? Ou você tem buscado, ou eu temos buscado, ter ou ser alguém neste mundo? Que não é errado você procurar ser alguém diante da sociedade, você procurar algumas coisas, que não é errado, mas se feito da forma correta, logicamente. Mas será que isso tudo tem feito você esquecer que Deus olha para os seus filhos e Ele vê as necessidades que nós temos e que nós estamos aqui só de passagem? Não adianta você depositar a sua esperança em coisas que ficam. Não adianta você depositar a sua esperança na sua própria força, no seu próprio braço, procurando, buscando pela sua própria sabedoria humana. Deus sabe o que você precisa, sabe das suas necessidades, e aqui nós estamos de passagem. Os benefícios que Cristo concede não são as migalhas que o mundo oferece, que causam inveja nos outros, afastamento de Deus, destruição do corpo, da alma, mas aquilo que Ele oferece é uma alegria, é a felicidade da comunhão com Deus. Isso sim é suficiente para preencher a sua alma de forma completa, de forma real, de te libertar dos vícios, das angústias, da busca pelo vazio, da busca de ser completo em pessoas, de coisas e ações que resultam de si mesmo, como eu disse, da sua própria força, da sua própria sabedoria humana. Que nós possamos buscar a sabedoria encarnada, que nós possamos buscar o princípio da paz, porque é Ele que oferece preencher o seu vazio, que é do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus. De modo que qualquer quantidade de pessoas podem participar desse ato de contentamento em Cristo. Não tem fim. Não tem fim. É através dessa vida preenchida pelo Pai que aí sim nós desejaremos guiar outros para que também participem dessa mesma bem-aventurança que nós. Para que a nossa alegria seja completa, a comunhão é a base da alegria. Com Deus, com seu Filho e com aqueles que foram salvos. Nós, como igreja, nós só teremos a alegria completa de ser igreja quando tivermos comunhão com Deus, quando tivermos comunhão com Jesus e quando tivermos comunhão uns com os outros. Se isso não acontecer, nós não teremos alegria plena, seja de forma individual e muito menos de forma coletiva. A alegria do cristão verdadeiro, a alegria do cristão que foi salvo, alcançado, que viu o seu pecado e olhou para Jesus que o limpa, que ouviu que estava morto, mas ouviu o chamado do Espírito que traz vida e contemplou a obra de Cristo na cruz, agora podendo tocar, podendo apalpar, podendo sentir a sua obra salvadora, através da sua palavra, através do Evangelho, através dos irmãos. Esse cristão só tem uma alegria completa quando ele tem comunhão com Deus. Através da comunhão com o Filho, que é manifestada na comunhão com os irmãos, com outros que também foram salvos, com outros em que você pode ver Jesus através do cuidado dele, com outros que você pode ver Jesus na vida deles, com outros que você escuta Jesus pela palavra desses irmãos e com outros que você pode tocar a Jesus através do acolhimento, do cuidado, do amor de uns para com os outros. Pois todos que se dizem filhos buscam ser igual a Ele, ou deveriam. Para finalizar, irmãos, abram por favor em Gênesis 1:1. Hoje a gente só está nos versículo 1. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu
e a terra. Ou seja, aquele que é o princípio de todas as coisas se tornou visível, se tornou audível e se tornou palpável. O verbo da vida, a vida eterna, esteve entre nós. Nós tivemos testemunhas oculares sobre isso. Jesus é real, Jesus foi visto, esteve entre nós, foi testemunhado. E para aqueles que creem, agora vocês podem ter comunhão com Ele. Vocês podem participar da revelação de Cristo, mesmo se vocês não estivessem naquele momento. Porque Jesus é real, Ele foi anunciado, Ele foi testemunhado, e agora nós podemos ter comunhão com Ele, nós podemos ter comunhão com o Pai, e nós podemos ter comunhão com os seus filhos, que somos nós. Somos nós. E aí sim, ter uma alegria completa. Igreja, IEMA, desenvolva o amor para com Deus, vejam o amor de Deus para com vocês, vejam a importância do amor para com os irmãos e se mantenham na verdade. E entendam o grande amor de Deus por seus filhos, e assim nós poderemos também entender e ver a importância do amor para com os irmãos. Embora nós não ouvimos, não vimos, não tocamos Jesus em pessoa, nós temos relatos das testemunhas do Novo Testamento e nós podemos confiar em que eles expuseram a verdade a respeito de Jesus. Quem aqui tem certidão de nascimento? E como que você sabe que você nasceu naquele dia que está lá na certidão? Você lembra? Provavelmente não. Mas porque você tem testemunhas que estavam lá, seus pais, seu pai, sua mãe. Você tem o documento também. Nós tivemos testemunhas de Jesus, não só os discípulos, mas temos documentos, outros escritos que são extra-bíblia, que também relatam a vida de Jesus. Então, creiam, pois esse Jesus, o Novo Testamento, a verdade exposta aqui pelos apóstolos, a verdade a respeito dele, são reais. Para finalizar, o Evangelho de João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes vocês, mais do que os apóstolos, porque vocês não viram, mas creem. Os apóstolos tiveram a oportunidade de ver para crer. Nós cremos sem ter visto. Felizes são vocês por isso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua verdade exposta, pela Tua verdade confrontadora, desafiadora, e que nós, Deus, possamos conseguir colocar em prática tudo aquilo que vimos, Deus. Sabemos que não é fácil a vida de igreja, sabemos que não é fácil a vida em intimidade, comunhão com outras pessoas que muitas vezes pensam diferente, personalidades diferentes, criações diferentes, mas através da Tua cruz, através do Teu sangue e através da comunhão com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus, é possível. É possível nós vivermos com pessoas totalmente diferentes, que nós conhecemos pela igreja, nem fazem parte da família de sangue, mas fazem parte da nossa família espiritual. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar nesse grande desafio de sermos igreja, de vivermos como igreja, de sermos irmãos que amam, que buscam a comunhão, que procuram a comunhão, que buscam auxiliar, apoiar, ajudar uns aos outros. Também momentos que talvez precisamos perdoar, pedir perdão, talvez abrir mão do nosso orgulho, do nosso eu, para o bem do outro, assim como Jesus fez, se esvaziou de si mesmo e se tornou homem para que pudesse nos salvar. Que muitas vezes nós possamos também ter essa atitude de humildade, às vezes de se esvaziar pelo bem do outro. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar como igreja, para que a gente cresça primeiramente no Senhor, que nós possamos crescer em Cristo, para que também possamos crescer
em relacionamentos e em comunhão uns com os outros, para que tua igreja cresça de forma saudável, de forma verdadeira e não somente em quantidade. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, por aqueles talvez que também ainda não creram em Ti como único Senhor e Salvador, que possa, Pai, entender que o Senhor é real, entender que o Senhor é o verbo da vida, que o Senhor é o único que pode dar vida eterna, reconhecer o seu pecado, se arrepender e crer em Ti. Que isso seja real na vida de cada um aqui e que possamos juntos caminhar nesse mesmo objetivo. Em nome de Cristo pedimos e agradecemos. Amém.